Enquanto isso, né, se você ainda não sabe do que se trata, o Felca, ele expôs, o influenciador, ele já tinha falado, eu acho que a gente já tinha, visto alguém falar sobre um pouco sobre essa história desse Ítalo Santos. Sim, Eu não sim. lembro se tinha sido ele, mas, Não, assim, eu não sabia. é que não foi só ele, né? Não, mas eu digo há um tempo, a gente tinha visto já, só que não, pelo menos o que eu lembro é que não, a pessoa, não sei se era o Felca ou era outra pessoa, eu realmente não lembro, Aham, não tinha ido tão a fundo, né, sim. assim, a gente viu pouca coisa sobre esse cara, a gente viu que era absurdo, mas depois eu perdi, sabe, se esse cara ainda Ah, sim. estava existindo. E agora ele traz tanta informação que torna isso tão bizarro, né? Sobre a questão esse Ítalo Santos, ele é tipo, eu não conhecia ele, então eu vou explicar para vocês O da que forma que, aham. do pouco que eu sei, né? Enfim, ele é um influenciador que ele criou um reality com menor de idade, tipo um de férias com ex, É. só que são Ado menores de idade. meio que adotou aquela galera lá com É ele. muito estranho isso, porque os pais levam, os pais. Essa menina que virou o centro desse debate aí, desse caso, que é a Camilinha, ela Sim. vive com ele, pelo que eu entendi, desde os 12 ou 13 anos, ela É, tem isso é outra coisa 17. que eu não consigo Eu entender. não consigo entender Eu não sei, também. tipo, todos não têm pai? Ou Então, uns têm, outros não? É um, tipo, isso um que eu também não negócio meio... Ele entendi. tá fazendo uma coisa meio chiquitita, sabe? Quando tu pega várias Eu crianças vi ali que... que uma das justificativas é que algumas dessas crianças são emancipadas, É, mas, enfim, isso é uma coisa muito delicada, porque sim. emancipação para mim é um outro esquema, não quer dizer que a criança pode ser, explorada sexualmente nas redes sociais, mas É. daí talvez meu entendimento, né, esteja errado, veja bem, Sim. mas o lance é que ele mostra vídeos, assim, bem acima de tudo, constrangedores para uma pessoa normal que assiste, mas que mostra como ele está vendendo aquelas crianças, aquelas situações, a mesma coisa que, olha a bizarrice que eu vou falar, tá? Que a gente entende que a MTV fazia com os de férias com ex, tipo Uhum. assim, vamos pegar essa galera, vamos mostrar a bunda, vamos fazer brigar, se pegar no pau, vamos mostrar se Sim. comendo. É a mesma, me parece ser a mesma estratégia, Nossa, né? o que eu sabia desse cara e daquela casa ali era só que era um cara muito estranho que tratava aquela gente toda ali como filho, e aí tinha uns vídeos que ele meio que pediu um selinho para algumas dessas crianças ali, adolescente, pré-adolescente que moravam Uhum, com ele, e que tinham pais, inclusive, que estavam nesse negócio, uhum. inclusive nesse momento que ele pedia um selinho para mostrar assim, não, nós somos uma família, a gente está aqui convivendo junto, como se fosse assim um grande amor por Uhum. cuidar e por o que tudo naquilo ali eu já achei estranho quando eu vi e depois eu nunca mais vi falar sobre isso. E eu acho que a história deu uma diminuída nos últimos meses, ou no último mês, na verdade, Aham. de quando surgiu para agora. Sim. E aí, depois do vídeo do Felca, foi parar em todos os jornais, em todos os canais do Porque eu acho YouTube. que esse cara, esse Ítalo Santos, ele também, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar dele foi quando foi com a questão das bets também. Aham. Eu acho que, na verdade, agora eu fiquei pensando, eu acho que era um vídeo sobre os influenciadores que divulgavam bets e tal, e que trazia ele ainda como agravante de ter esse Sim, conteúdo, sim. não sei nem a palavra que usar, mas Que não é que não estranho. é que não é, não é infanto-juvenil, não é adulto, Exato. não é nada, né? Porque, de novo, não são essas próprias crianças fazendo um conteúdo, né? Elas crescem e ganham seguidores e uma notoriedade em cima de um canal, enfim, de uma rede social de um cara que é um adulto, né? Uhum. Está Tava tá testando, verificando tava nosso áudio? verificando o áudio, estava bom, tá ótimo, Que é tá. o cara que é um adulto e tá usando disso para, enfim, tem várias discussões aí que a gente pode ter, inclusive da responsabilidade desses pais, né? Uhum. Que é um ponto que o Felca traz também, né? Aham. Sobre como os tutores, os pais têm responsabilidade, sim, até a questão que ele fala, mas a criança quer. Sim, Sim, criança quer comer giz, né? sim. Quer comer cocô, e aí?
Tu vai deixar, tu vai permitir, e da questão também de, inclusive, não só deixar e permitir, mas como ver essas situações como uma forma de monetizar em cima dessa criança, né? O que me dá mais ainda que assim, quando as pessoas reclamavam das pessoas fazendo coisa com cachorro, e daí, assim, foi para outro nível. Agora, agora o cara tem uma fábrica em casa que ele bota, estoca a criança e ele vai colocando uma por uma ali para aparecer de tempo em tempo, para criar uma historinha, para vender para o público. E a historinha, quando eu digo historinha, qualquer historinha, sabe? Assim, e aí é que tá, eu acho que é isso também, ele faz meio que reality, assim, né? E eu não sei se é no próprio vídeo do Felco ou alguma outra pessoa fala, tu vê, né, se adultos que têm um preparo, que sabem, que se inscrevem, que sabem para onde estão indo, já ficam descaralhadas das ideias no Big Brother da vida, tu imagina uma criança, um adolescente, né, sendo jogado daqui a pouco tem um monte de gente que gosta de ti, tem um monte de gente que não gosta, daqui a pouco o jeito como as relações estão sendo tratadas, né? E nem é para essas crianças, né? Claro. Porque nem o perfil da própria criança é da criança. Sim. Né? E até a questão, né, que uma coisa... geralmente, quando tu tem um perfil de uma criança, né, na maioria das vezes tem ali perfil monitorado, não. E daí a gente começa a ver que tá bom, tá monitorado e sendo complacente, né? Sim, porque é um cúmplice. Exato, um cúmplice dessa pessoa que tá um vídeo que tá se aproveitando, né, dessa criança, enfim. Mas vamos assistir o Jornal Nacional, a matéria saiu faz 2 horas. Sim, né? Eu vi até que o próprio Felca postou nos stories dele aí que ia estar no ar chamando para a galera assistir, né? E era um vídeo que quando ele postou ele não sabia por quanto tempo a plataforma ia manter. E por enquanto a gente já está quase uma semana com o vídeo no ar, né? Sim. Até porque ia ser bem curioso, né? Se esse vídeo sumisse Mas do nada. assim, né? Se pesquisar no Google, por exemplo, tá bem difícil de achar. O que aparece primeiro é um vídeo no YouTube, assim, sei lá, da CNN. Agora, normalmente, como aparecem as matérias, uma do lado da outra, com um monte de site falando sobre aquilo, não é bem assim. Tá bem assim. É que tem momentos que o Google e as outras redes sociais, elas meio que mostram assim que elas não estão entregando como elas entregavam normalmente quando tu vai pesquisar um assunto, sabe? E para notícia, principalmente, muito estranho, sabe? Elencado de um jeito muito estranho. Eu normalmente, quando eu pesquiso, aparece 6, 7 páginas iguais do mesmo assunto, com várias coisas. Dessa vez não, é um vídeo da CNN no YouTube, aí depois aparece umas outras matérias sobre adultização, mas não apareceu em específico o vídeo, uma matéria da Globo, da CNN, escrito, sabe? Tem que ir na aba notícias para ver. Mas enfim, vamos ver que eu não vi essa matéria. Vamos assistir. Se tornou viral na internet, já teve quase 30 milhões de visualizações, levantou um debate sobre a Peraí que travou o Nintendo, vamos ver. Exposição e a exploração de crianças e adolescentes nas plataformas digitais. Em Brasília, deputados passaram a defender a aceleração do trâmite de projetos que combatem essa forma de violência contra os mais jovens. Eles vão começar com essa discussão de combate, qualquer coisa do tipo, e eu tenho até medo do que eles vão colocar para defender essa história, né? Porque já era para ter resolvido, mas não resolveram. Daí agora que ficou feio e vão ter que resolver... Não, agora vai ter a lei Felca, vai ter a lei do não sei o que, do Felca, que é para fazer um monte de coisa, e o simples que eles deveriam fazer, eles não vão fazer, sendo enrolado, que na minha opinião é pegar e chegar nas redes sociais e dizer, ó, agora não pode mais. Porque eu acho que isso é importante também, né? O Felca, ele tá falando que ele tá trazendo esse tema, essa problemática, ele traz esse caso do Ítalo Santos, da Camilinha, né? Que é uma questão, na verdade, ele usa como um exemplo maior do que está acontecendo, mas o foco dele não é nem falar que
tem influenciador, tem pai, tem mãe Uhum. ganhando dinheiro em cima desses menores. Porque isso a gente sabe que tem exploração de menor em várias áreas, em várias Sim, situações. desde sempre, né? Desde sempre, enfim, acho que tomara que um dia não tenha mais, mas a gente tem uma longa caminhada, Mas né? agora, no caso, o momento... Ah, desculpa. Pode... Não, é só que o foco principal é dizer, tá, a gente sabe que isso existe, isso sempre existiu, isso é importante, a gente tem que fazer com que essas pessoas não possam fazer isso, mas assim como a gente sabe, as redes sociais sabem que isso Sim. existe, né? Isso é um problema, isso não é nenhuma novidade para ninguém. E o que essa rede social tá fazendo? O que esse, né, as mídias Uhum. digitais estão fazendo para poder barrar isso, né? Eu não sei, por exemplo, tem contas daquelas que o TikTok é monetizado. Uhum. E para ser monetizado, o TikTok também tá ganhando dinheiro. Claro. Então, assim, mais do que o pai tá ganhando dinheiro, é completamente errado o que o pai tá fazendo, tá? É um absurdo Isso. e ele tem que ser punido. Agora, tem uma outra coisa que tá ganhando muito mais dinheiro, né? Uhum. E que, inclusive, tá incentivando, né? Claro, é exato, porque é isso que eu ia dizer. Se não existisse o TikTok, por exemplo, esse pai, essa mãe, esse explorador, enfim, ele daria um jeito de explorar do jeito que fosse. Uhum. Mas existindo isso e sendo uma ferramenta tão fácil, Sim. sabe? Eu acho que mais do que tornar possível que isso aconteça, ainda facilita que esse tipo de situação aconteça, né? E daí a gente, claro, passa por várias questões, né? De todo mundo querer ser influenciador, disso, porque a gente tem até uma das meninas, Bel, alguma coisa, eu acho que ele fala, que eu vi que depois ela veio falar sobre isso e dizer que era o sonho dela ser youtuber, que os pais dela foram mal interpretados e tal. Só que eu fico pensando, até que ponto essa criança sabe o que é o sonho dela? Porque todo mundo, sei lá, quando eu era criança, eu queria ser Chiquitita. Sim. E daí, só que era muito mais difícil, né? Tinham que me levar para fazer um teste. Hoje, tipo, todo mundo pode ser a Chiquitita da sua vida, sabe? Então, é óbvio que a criança vai querer. Não, e a criança querer, não tem problema tu estimular, tu incentivar o dom. Isso não é um problema, né? Agora, o que é que a criança vai ter que fazer para chegar naquele lugar que ela tá desejando, né? Isso. Porque eu não sei se a criança sabe como, a maneira que é a melhor maneira para ela naquele momento, para fazer, se ela não vai destruir a vida dela. E mais ainda, né? Eu não sei se a criança tem o discernimento de quem é que ela pode confiar isso ou não, né? Sim. E às vezes não é nem o pai, Claro. não é nem a mãe, não é nem aquele cara estranho lá que eu não sei quem é, que diz que é da família daquelas crianças. Não sei. Não, eu acho que, enfim, perdi a linha, fio da meada, mas agora já resolvi aqui, se tu quiser tá, eu dou play. não, é só, enfim, daqui a pouco vem, mas era justo, eu lembrei, porque as pessoas gostam de usar muito, acho que principalmente quem defende essa liberdade, né, aí de redes sociais, né, e tudo, defende que é o pai e a mãe que tem que dar o limite, coisa e tal. Sim, com certeza, mas assim como em qualquer outro ambiente, qualquer outra situação, tem que existir alguém que regule, né? Se fosse só o pai e a mãe, a gente pudesse confiar 100%, não existiria o conselho tutelar, né? Sim. Então, assim, beleza, o pai e a mãe que vão dizer o que a criança vai assistir no YouTube, no Instagram, no TikTok, mas existe alguém que precisa estar acima disso, que precisa estar de olho no que está acontecendo ali, né? Eu acho que... E é um momento muito deprê, né? Porque pro Felca ter que fazer esse tipo de vídeo, esse tipo... eu não considero um vídeo, tá? Eu considero, tipo, uma matéria investigativa. É quase um documentário, assim, um mini doc, sabe? Ele fez uma matéria investigativa que chegou em mais de 20 e tantas milhões de pessoas. Quase e eu 30, fico né? me perguntando onde é que tá o jornalismo desse país que tá defendendo liberdade de expressão na internet. Sinceramente, que é o que eu fico preocupado. Porque quem é que eu tô vendo falar disso? Eu vejo o Reinaldo Azevedo falando? Que, inclusive, nesse momento, não saia daqui, se você está aqui, mas vá assistir lá depois.
Reinaldo Azevedo, tio Rei, está no No Flow, Flow. falando sobre adultização, sobre o Aham. Felca, sobre toda essa história, né? Não, e eu tenho certeza que ele vai falar uma coisa muito parecida, que é por que o jornalismo não fez esse trabalho, Uhum. gente? Por que a Por gente que- precisou que um youtuber Sim. de 27 anos viralizasse uma coisa que daí o que eu sinto é que quando o assunto são coisas sérias da internet que por algum motivo não são de interesse de algumas pessoas, Uhum, uhum. né? A gente tem que ir na Enfiar base do goela soco, abaixo. sabe? Sim. Ah, viralizou, não tem como fugir. Aham. Agora a gente vai ter que fazer uma matéria sobre isso, Sim, sabe? sim. Eu sinto que tem um pouco disso ainda. Mas eu sinto também que parece que eles não querem falar dessas coisas, porque às vezes aí vai parecer que eles estão defendendo alguma coisa que eles não podem defender, Ah, entendi. sabe? Assim, não, se a gente fala disso, daí a gente vai estar dando margem para a possibilidade de regular a internet. Cara, E a que- posição, assim, eu acho que todo mundo consegue perceber que a posição de vários lugares é contrária a isso, né? Uhum. Da própria Google, por exemplo. Sim. A Google é contra isso, tanto é que ela botava o bannerzinho lá em cima do site dela na época da PL, da fake news. Uhum, Ela botava o bannerzinho lá para todo mundo que ia entrar no Google. uhum. Eu até te comentei quando no meu outro canal no YouTube aparecia lá o bannerzinho pros criadores de conteúdo, para dizer assim, como o teu trabalho vai ser influenciado, como tu vai perder dinheiro. Uhum. E aí eu sempre fico me perguntando, mas assim, eles estão ficando com 40%, eles estão ficando com 60%, nas outras redes sociais ficam com 100%. É ofensivo a gente chegar e dizer assim, tá desconfortável, que o Felca teve que sair lá do conteúdinho dele e vir para um outro lugar para dizer assim, gente, tá chato já de estar fazendo isso aqui e eu vou ter que falar, porque tá insuportável. Uhum. Mas enfim, vamos ver a Renata, né, falar do Felca. Exato. Não, mas sabe só uma coisa antes da gente dar play? É a questão de, tipo, as pessoas estão... Isso que tu falou do jornalismo, de esperar tanto até o último momento, as pessoas estão confundindo muito as coisas, né? É óbvio que a gente quer ter liberdade de expressão, mas é que a liberdade de expressão, ela precisa, assim como qualquer coisa na vida, assim como tu pode ter a liberdade de expressão, de chegar e chutar alguém na rua, mas tu sabe que com essa tua liberdade, tu vai ter consequências. Eu acho que é isso que você está falando, tá? A gente não tá... As pessoas estão querendo confundir muito tudo com ditadura, sabe? Uhum. E não é isso, gente. A gente vive numa sociedade onde as coisas precisam ser regularizadas, Sim. regulamentadas. A gente precisa, infelizmente, se basear apenas no bom senso das pessoas, gente. Daí a gente não teria Código Penal, a gente não teria Constituição, sabe? Aham. Então, vamos, antes de sair repetindo muitas vezes os discursos de não sei o quê, não pode nada, Aham. ditadura, censura, vamos pensar um pouquinho mais, vamos parar para refletir, aplicar a situação a uma outra realidade, Sim, sabe? sim. A uma outra situação da vida. Enfim, vamos dar play. Em Brasília, deputados passaram a defender a aceleração do trâmite de projetos que combatem essa forma de violência contra os mais jovens. Em 50 minutos, o influenciador Felipe Bressanin Pereira, o Felca, faz um alerta sobre a chamada adultização de menores nas plataformas. Se o Felca soubesse que ele ia aparecer no Jornal Nacional, eu acho que ele ia ter passado uma basezinha da Virgínia, né? Ele nunca imaginou que na segunda-feira de noite ele ia estar em casa passando no Jornal Nacional. E tu pensa que, sei lá, em menos de 2 anos, o Felca, ele furou a bolha do mundinho Felca 2 vezes. Base da Virgínia e agora Não, 3, adultização. Base da Virgínia, as Bets. As Bets também. É que as Bets, eu vejo o Felca ali, claro, ele é um dos primeiros caras a ir mais para cima, mas ele já existia, já estava existindo ali um movimento. Talvez ele tenha
como uma pessoa de destaque, levado um pouquinho mais de luz Sim, a uma sim. situação que já estava sendo erguida pelos próprios criadores de conteúdo. Uhum. Mas agora, na base da Virgínia, né, que Sim. enfim, e Pioneiro. agora, exato, pioneiro, né? Pioneiro Ele na foi um base dos da Virgínia e na adultização da internet. Parabéns! E você que acha que não dá para ser, não dá para se ter várias personas quando se é um criador de conteúdo, né? Porque isso é uma coisa que eu imagino até que alguns jornalistas devem se doer um pouco, sabe? Aham. Porque ainda se acredita muito, eu acho que isso é uma coisa, olha a pessoa divagando, enfim, Sim. mas isso é uma coisa muito de um jornalismo pré-internet, que tu tem que ter uma. Se tu vai falar sobre um assunto sério, tu tem que ter uma persona que fala sobre assuntos sérios, que não faz piadas, que Uhum. se leva a sério. E eu acho que o Felca também nos mostra, com essa trajetória aí de 2 anos dele, que isso não existe mais, né? Que ninguém é assim. São poucas as pessoas que têm só um lado, só o jornalista sério ou só o youtuber da zoeira, sabe? Sim, eu vi eles chamando o Felca de humorista. E aí foi uma. Tipo, explodiu a minha mente. Tipo, tu nunca tinha pensado no Felca como nunca tinha humorista, pensado. né? Assim, engraçadíssimo. Sim. Muito bom, faz umas piadas muito engraçadas. Agora, eu nunca ia escrever Felca humorista e sabe, descrevendo a carreira dele. Sim, Mas eu achei incrível que olha isso. o humorista parou de falar de assuntos engraçadinhos e ele fez um vídeo sério. Isso. O vídeo denuncia como a busca por dinheiro por meio da chamada monetização nas plataformas digitais e o funcionamento dos algoritmos das redes sociais contribuem para crimes contra crianças e adolescentes. Algoritmos seguem o padrão de comportamento de quem está usando a rede social. Indicam Mas eu acho conteúdos. muito bom isso. Jornal Nacional tem que desenhar. Me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos. Sim. Se pra gente que trabalha com internet, com isso tudo, você que não trabalha, mas que daqui a pouco, né, usa internet ali o tempo inteiro. Que tá usando agora, deixa um likezinho aí no vídeo, por favor. Por favor. A gente começou agora há pouco a live, então... Ajuda bastante. A gente tem dificuldade de explicar e de entender muitas vezes, sabe? Sim. Então eu fico pensando para a audiência do Jornal Nacional, foi no soco, mas querendo ou não, esse serviço é importante ainda, sabe? Para mim, eu trabalho com isso. Uhum. Essa história de padrão de comportamento de quem está usando e indica conteúdo de acordo com a preferência, ainda não entra na minha cabeça em que momento que o algoritmo consegue identificar o que é aquilo ali que está na tela e mandar para a pessoa que quer receber aquilo ali, porque isso acontece no YouTube. Uhum. Como é que o YouTube consegue entender que as pessoas têm um padrão de comportamento que em determinado frame do vídeo, no minuto tal, ela quer ver aquilo e ela entrega aquele vídeo para aquela pessoa? Eu tenho certeza, né, na verdade, que tem outras informações que estão sendo colocadas nesse balaio, claro, aí, né? Não é possível. Não é tão simples como o padrão de comportamento de quem está usando e indica o conteúdo, sim, né? Não, mas eu digo assim, é tão rápido e é tão eficiente para algumas coisas e para outras não. Ele é tão eficiente para entregar esse conteúdo infantil e ele é tão ruim para entregar outras coisas. E eu acho que até uma coisa que o próprio Felca fala no vídeo e que a gente viu a Nilce e o Leon falando também, que é a questão de tipo assim, pô, a gente tem que ter todo o cuidado se a gente vai falar sobre esses temas no YouTube. Exato. Porque a gente não pode usar a palavra, né? Sim. Porque isso se percebe como, né, enfim, tu não pode falar sobre esse assunto. Só que não é exatamente isso que deveria acontecer, porque a gente precisa falar sobre alguns assuntos. O que a gente não pode é incentivar, e, né, só que assim, quem quer procurar esse conteúdo, quem quer incentivar esse tipo de coisa, justamente não vai falar sobre a palavra, porque sabe como burlar, que é exatamente o que ele mostra, que ele faz aquele dossiê de como ele cria uma conta do zero, né? Sim, e mostra. Agora a matéria vai explicar. Mas, tipo, será que tá certo isso, como ele mesmo diria, né? É a questão tá, a gente vai atirar todo mundo que tá falando, inclusive para alertar sobre esse assunto.
ao invés de, não, vamos deixar, porque as pessoas precisam saber que isso aqui que está acontecendo começa com essa palavrinha que começa com P, né? Porque, de novo, quem quer encontrar esse tipo de conteúdo porque é um P, vai encontrar de qualquer forma. E não parece que já está pronto para encontrar essas pessoas que querem encontrar esse conteúdo? Total! Pois é. Estão muito mais isso, organizadas entende? do que é o nosso entendimento de algoritmo. É isso. Não, o próprio algoritmo, ele já entendeu, ele já identifica, Ah, ele já sabe. sim! Às vezes, eu tô aqui viajando, tá? Mas pode ser que, inclusive, tenham pessoas que nem saibam e nem tenham a consciência de que são. E já tá recebendo aquilo ali. Claro. E aí, eu não consigo entender como é que o algoritmo consegue identificar isso. Todo mundo que usa consegue identificar isso. Mas a rede social, a plataforma, YouTube, Instagram, TikTok, qualquer uma delas, elas não conseguem identificar aquilo ali e colocar aquilo ali como um aviso, como uma barreira, sabe? Ó, se isso mais isso acontecer isso, gente, alerta total, a gente tem que identificar o que é isso aqui. Ele já consegue identificar o conteúdo. A pessoa, por que ele não consegue barrar aquilo ali? Não, por exemplo, assim, ó, tu consegue, é tão fácil os algoritmos, seja de rede social, seja de sites de venda, entenderem o que tu quer, o que tu precisa, entenderem o teu perfil, né? Tu não precisa procurar, faz uma busca no Google ali de uma coisa, sei lá, de um negócio para casa. Acabou a tua vida um mês. Exatamente. E agora ele não consegue entender que um adulto tá procurando um conteúdo específico, Não, tá tendo um tipo de... Tipo assim, não vem com esse papo. Isso aí, e eu acho que é esse, a gente tá... Claro, a gente não pode... Eles nos obrigam a identificar semáforo, bicicleta, ônibus. O algoritmo deles tem o algoritmo P e eles não conseguiram identificar um ônibus. Tu vai me... É palhaçada com a nossa cara, gente, né? Só vamos pode. parar com isso. Vamos lá. Sequências de vídeos de acordo com a preferência de cada um. No caso das crianças e adolescentes, Felca chamou de algoritmo P e deu um exemplo. Esse, por exemplo, que eu estou mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha. Quem é essa que ele mostra aqui primeiro, que tá tudo borrado? Do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Absolutamente todos. Olha só, todos os comentários são com esses GIFs, até o último comentário, ou seja, a maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. Nesses vídeos, segundo Felca, a seção de comentários é repleta de códigos para pedofilia e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele criou uma conta no Instagram para mostrar como funciona. Em poucos minutos, condicionou o algoritmo a entregar apenas conteúdo de crianças e adolescentes, em muitos casos expondo o corpo. Fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo. Eu vou scrollar, ou seja, não estou mais pesquisando nada, vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é um movimento que um pedófilo faria. Ele começa a aparecer uns conteúdos... Eles borraram tudo da tela do Felca. De crianças, tá? E é assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente e transformam num ponto de troca mesmo. Olha. O pediatra Daniel Becker afirma que essa exposição pode comprometer seriamente o desenvolvimento da personalidade de uma criança. São crianças que estão sendo, na verdade, manipuladas, né? De uma certa forma. A criança pode estar achando que está, né, sendo filmada por um momento de família, uma lembrança, e, na verdade, ela está sendo usada pelos pais para ganhar, seja dinheiro, seja fama, em cima das imagens dela. E eu acho que quando ela percebe isso em algum momento da vida dela, isso pode gerar uma mágoa muito grande. Especialmente, a gente, uma vez que coloca essas imagens na internet, você perde o controle sobre o que vai acontecer com aquilo, com aquele material. Não, eu não sei, nunca mais isso vai sair da internet. Assim, tem caso de gente que pede para tirar coisa e tudo mais, a gente até já falou isso em outros vídeos, agora nunca mais isso vai sair. Tu nunca mais vai conseguir ter a certeza que isso saiu. Por mais que tu entre com pedidos e ganhe processos, a certeza absoluta tu nunca vai ter, né?
Não, E, e depois vira uma polêmica gigantesca dessa, aí passa um tempo, fica tão absurdo, ninguém sabe se vai virar meme, uhum, se tu vira um meme e daí dura pra sempre, aí pega uma IA e aí cria outra coisa em cima daquilo que já existiu, uhum, ou então a pessoa tira aqueles vídeos, que nem aquele que a gente já comentou também, do Nissin Orfali, que não uhum, gostava da música, mas assim, não tem como tu controlar. sim, A pessoa guardou um arquivo em casa e um dia tu volta na internet e o mundo descobriu de novo aquilo sim, ali. sim. Mas, Não, total, meu Deus, imagina isso, e isso é uma situação, sei lá, o vídeo do Nissin deve ter uns 15 anos, né? aham, Era um momento que era tudo meio mato ainda, sabe? sim, Agora, pô, agora a gente já sabe para onde as coisas vão, a gente já tem tantos casos, a gente pode usar inclusive o caso do Nissin. Sofreu bullying, falou várias coisas, enfim, e a gente pega, daí tu pega e junta coisas, por exemplo, a gente já viu tantas vezes crianças que crescem, né, com a questão de fama, de exposição, e isso eu tô falando pré-internet, tá? uhum, Atores mirins, cantores, enfim, que dão uma despirocada, porque, enfim, é muito difícil saber lidar com isso para um adulto, imagina uma criança, e daí tem a questão. Geralmente, muitas vezes, isso está atrelado a comportamentos absurdos dos pais, né? A sim, comportamentos de exploração, enfim. sim, E daí tu junta isso com a questão de que a internet ainda é uma pessoa que não é, sei lá, tu tá aqui comentando na live e tu faz algum comentário que uma outra pessoa não concorda, ela vai olhar para ti e vai dizer, porque, sei lá, fica quieto, sua gorda, aham, seu bizarro, seu, sei lá, entendeu? Te ataca ali pelo pouco que ela consegue ver de ti, digamos assim, uhum, e isso pode ser uma coisa que te pegue num lugar absurdo, que te traga um problema gigantesco, que só hoje eu acho que a gente demorou muito tempo para falar sobre como é sério isso, sabe? Sobre como a gente não tá preparado, porque ninguém chega na tua casa, bate na tua campainha, te xinga e sai correndo, sai né? correndo. E então Ou agora deixa uma cartinha, deixa uma cartinha embaixo da porta, mas assim, é com letras de jornal, sabe? picotadinho, Isso. Mas, assim, então tem duas coisas, que é essa questão de que, sim, as pessoas são cruéis e a gente nunca sabe para onde vai, uhum, a questão na internet, e que quando a gente está falando de criança e adolescente, as consequências são muito nossa, mais complicadas, graves, enfim, né? é. Desculpa, estava Ela vai tomando Imagina, sofrer, Pantaluva né? e muito não, provavelmente, começou a dar transtornos relacionados a o esse solucinho da trauma, fã. que é muito profundo e que vão se refletir para o resto da vida. O Laboratório de Pesquisa em Internet e Redes Sociais da UFRJ, o NetLab, confirma o crescimento desse tipo de conteúdo. Não há bloqueio preventivo de pesquisas, palavras, termos usados em contexto de exploração infantil nas redes sociais. A pesquisadora Marie Santini defende mais filtros e a regulamentação para impedir a monetização desses conteúdos. Que elas têm toda a capacidade técnica de identificar esse conteúdo automaticamente ou semi-automaticamente. Não vem me dizer que não tem como. Pelo amor de Deus, né? Sinceramente. E é inocência presumir que não tenham como. Tipo assim, não se deixem cair, porque eu tenho certeza que vai ter gente querendo defender, Sim. entendeu? Que Não, eu duvido que esse tipo de conteúdo seja consumido por outras crianças assim massivamente. Claro. Deve ter criança que Sim. assiste, porque tem um monte de pai que deve largar telefone na mão das crianças, sei lá, eu com que idade, dentro do quarto sozinho. Deve ter. Agora, eu duvido que a maior parte do público seja criança. Não tem como. Não tem como uma criança interagir com aquele conteúdo. Sim. Não tem o que ela vai falar, o que ela vai fazer. O máximo que ela pode fazer é replicar. Que também é um... Não tem como. Ela vai ter que procurar um ítalo, né? Ela vai ter que procurar um ítalo dela, na vida dela, para replicar. Que coisa bizarra. Retirar esse conteúdo e poderiam optar por não ganhar dinheiro com isso. Na medida que elas optam por ganhar dinheiro com isso, elas são corresponsáveis por esse fenômeno. O que impulsiona conteúdo de
de criança, defende assim, se... exploração Nem pode ter infantil criança, nas sinceramente. Não tô redes dizendo que não sociais. possa postar foto de uma criança na internet. Uhum. Agora, por que o algoritmo acaba impulsionando tanto a imagem de um perfil que só tem aquela imagem, sendo que ela nem tem idade para estar ali. Uhum. Ela nem tem idade para usar aquilo ali. Não, e Se tem alguém usando que bem, se, é se ela. a gente começar a falar assim sobre de tentar entender e tentar encontrar soluções, cara, a gente vai ficar aqui A há gente vai 3 tropeçar numa dias. solução por frase. Exato, entendeu? Então não faz nem sentido. Tipo assim, é óbvio que tem como fazer. A gente que Uhum. não é especialista em algoritmo de internet e não está 100% por dentro de como a coisa, já consegue pensar em várias Aham. coisas, sabe? Isso que para mim é frustrante, assim, sabe? Tu entender. Sim. Pô, vai uma menina postar, uma mulher, tá? Uhum. Postar uma foto com uma blusa transparente sem sutiã. Banido na hora. Na hora, entendeu? E é capaz de Agora, perder a conta. sabe? Exatamente. Sim. Enfim. Para impedir a monetização desses conteúdos. Que elas têm toda a capacidade técnica de identificar esse conteúdo automaticamente ou semi-automaticamente retirar esse conteúdo e poderiam optar por não ganhar dinheiro com isso. Na medida que elas optam por ganhar dinheiro com isso, elas são corresponsáveis por esse fenômeno. A repercussão chegou ao Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Hugo Mota, dos Republicanos, disse ontem em uma rede social que na Câmara há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão. Só nesta segunda-feira, deputados apresentaram 12 projetos de lei para aumentar a proteção de crianças e adolescentes na internet. Esses textos vão se somar... Não. E se for ver também quem não vai dar para salvar dos 12 ali, eu não sei. 26 já estavam ali na cama. Não sei, vou ter que ver. Tem que ver um por pelo um menos outras... e ver o histórico dos últimos 6 aninhos ali, Boa, 7, 8, para entender o que eles estavam fazendo, para saber realmente se é proposta de proteção de criança e adolescente na internet. 26 propostas que já estavam aqui na Câmara, mas paradas. O assunto mobilizou parlamentares de diferentes correntes políticas. Os senadores Jaime Bagatoli, do PL, e Damares Alves, do Republicanos, estão colhendo assinaturas para pedir a criação de uma CPI para apurar a atuação de influenciadores digitais e plataformas. É que daí começou a palhaçada. Isso aí, beleza, vai reprimir quem já tá ali, mas tu não tá fazendo nada para coibir que novos Ítalos Santos apareçam, né? Não, e CPI para, Sim. né, Deus nos livre e guarde que o Felca vire o bastião e o líder de um movimento para defender criança e adolescente, né? Eles têm que fazer uma CPI. Para quê? Para fazer um grande circo, para daí a Damares virar a pessoa que vai olhar na cara de um desses ali e que vai falar qualquer coisa do tipo, mas a Damares era a primeira a fazer umas coisas estranhas com criança, não só fazer, né? Não só fazer, falar também, quando ela dizia que tinha criança que arrancava um dente, que pegava criança e levava para não sei aonde, de tal lugar, ela que falou isso. E ninguém sabe de onde ela tirou isso, mas ela sabe. Inclusive, perguntaram e ela nunca levou adiante as provas, né? Damares, que tinha uma sala à prova de gritos testada do lado de fora, né? Que eles reformaram a sala, gastaram uma fortuna e o teste que foi mandado fazer foi, fica ali do lado de fora e me disse dá para escutar o grito aqui dentro, que dependendo do grito eles tiveram que reformar para fazer melhor. Com tranca do lado de fora, daí é foda, né? Daí não tem como. Se chega a polícia difícil, na tua casa, tu tem uma sala, um quarto, a prova de som, com trancado tranca por do lado fora. de fora, tu vai ter que explicar, né? Vai ser difícil explicar, né? Mas enfim, é defensora das crianças. De redes sociais na promoção e disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes. A deputada Érica Hilton, do PSOL, disse que é criminoso que as redes sociais e Big Techs lucrem com tudo isso. Recomendam esses conteúdos a novos usuários, os transformam em tempo de tela, visualizações de anúncios e, por fim, monetizam a pornografia infantil e a exploração sexual infantil.
O Instagram afirmou que não permite, que remove das plataformas conteúdos de exploração sexual, abuso, nudez infantil e sexualização. Aí é foda, né? A gente tá vendo vídeo. Ele A tá gente tá- mostrando Não, literalmente, Se sabe? abrir agora e replicar a mesma coisa, tá acontecendo ainda a mesma coisa, porque eu te falei, o Felipe Neto já fez um vídeo falando sobre isso em 2000 e, sei lá, 19, 17, 21, não lembro. Mas o vídeo era basicamente sobre como o YouTube estava recomendando vídeos em que, em um determinado segundo do vídeo, aparecia, tipo, a criança tá sim. correndo ali, brincando, e eram vídeos que, assim, alguns vídeos eram feitos para isso, e outros não. Antes era um vídeo, tipo, da família, que a pessoa usou o YouTube como uma nuvem. Sim. E aí as pessoas comentavam o tempo do vídeo, que eles já sabiam que era só clicar no tempo do vídeo, e aparecia exatamente o frame que a criança tava ali parecendo que tava de uma outra maneira que não era. Então, assim, não é de agora que isso surgiu. Eles sabem disso, o Discord sabe disso, o Não, e sabe Telegram que tu sabe falou, disso. tipo assim, nossa, daí agora vamos criar uma CPI, bibibi, que hoje virou uma grande desculpa de vamos enrolar, vamos fazer isso aqui para mostrar que a gente está fazendo uma coisa enquanto a gente enrola, porque o que a gente poderia estar fazendo já não daria tempo para o pessoal poder se defender. Sabe que eu sinto que é um pouco isso, mas ao mesmo tempo, o Felca, ele teve que fazer todo um processo, tipo assim, dá para ver que ele se preparou muito para postar isso. Inclusive com a questão de falar sobre doar os valores, né, que fossem arrecadados, Sim. de tirar a monetização daquele vídeo, porque agora tu falou do Felipe Neto, eu até estava pensando, o último criador de conteúdo que de fato conseguiu romper a bolha da internet de novo, e que hoje, não sei se todas, mas um número muito grande de gente que não é o seu público conhece, é o Felipe Neto, né? E desde o Felipe Neto não tinha acontecido mais ninguém. E o Felipe Neto, eu não tô defendendo, eu não tô criticando, eu tô só trazendo a informação. Sim. O Felipe Neto, ele apanha desde então de todos os lados. Sim. E as pessoas já virou esse tipo de figura que, se tu pensa, se tu segue algumas pessoas, se tu pensa de alguma forma, se tu puxa pro lado da direita, digamos assim, tu já tem uma opinião preconcebida. Sim. E o Felca, que, na minha opinião, ao meu ver, é a pessoa que surge para furar essa bolha depois de tanto tempo, ele já teve que vir assim, ó, eu tô me protegendo de tudo isso, inclusive com o final do vídeo, que eu acho maravilhoso, que ele pega e fala, cara, eu ri, né? Depois de todo aquele nojo que a gente passa com o vídeo, no final eu dava risada, falei, cara, esse cara foi genial, porque a gente já sabe aonde que vão tentar descredibilizar ele. Sim. Né? Sim. E ele vai lá, para você que não assistiu o Tanto vídeo é que ainda. já tem gente fazendo isso. Né? Exatamente. Você que não assistiu o vídeo ainda, não deixe de assistir, mas só para entender, né? No final ele fala sobre as pessoas que, porque ele teve que seguir alguns perfis de forma a entender o que ele não interagia, nada, ele só queria seguir para entender como é que os conteúdos que eram postados e tudo mais. E as pessoas começaram a acusar ele de ser isso, de ser aquilo, não sei o quê, e ele explicou o que ele estava fazendo, por que era, e as pessoas continuaram a caluniar, a tentar acabar com a imagem dele, Sim. e ele está processando mais de 200 pessoas, né? Que eu achei maravilhoso, porque daí vai com uma coisa que tem muito a ver, que para mim toda essa história, na verdade, ela tem a mesma correntinha, sabe? Que interliga um assunto no outro, que é a questão de internet não é terra de ninguém. Sim. Sabe? Assim como tu não pode fazer essa exposição e lucrar com o corpo, com a vida, do teu filho, de uma criança, independente seja teu filho ou não, acho que quando é filho, claro, a gente
acaba ficando mais revoltado, né? Mas esse Ítalo, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer? Que tu não pode ir lá e comentar o que tu quiser. Sim. Porque isso também a gente já teve tanto exemplo, sabe? De como essas coisas impactam de verdade a vida pessoal, a vida profissional, a vida financeira, a saúde mental das pessoas. Nossa. Então eu acho que ele faz um serviço Uhum. em vários pontos, assim, sabe? Nem que seja para o pai da adolescente que não sabe o que essa adolescente fica comentando Uhum. no perfil do coleguinha, no perfil de alguém que ela segue, enfim, Uhum. e acha que isso também não é uma responsabilidade, porque Sim. eu acho muito louco isso, assim, sabe? Ao mesmo tempo, pô, a gente sabe o quão um pai, um responsável é responsável por uma criança. Qual é a treta eu entendo que hoje a gente vive uma vida que é muito difícil. Eu imagino que deva ser muito difícil tu criar uma criança sem telas, vai depender da rede de apoio que tu tem, e eu não tô nem Nossa. falando disso, mas tudo tem como tu dar os limites parentais ali, todo o aplicativo, todo o aparelho, tudo tu consegue, né, deixar a criança ali com acesso, a gente não tá pedindo para que tu crie ela numa caverna, sabe? Mas enfim. A gente tá pedindo só para não largar no mundo, né? Ninguém lá pega uma criança e larga sozinha no mundo, andando por aí. Exatamente. Não, nem bicho, né? Não, Até imagina. tu saber que a criança ali, que a cria consegue se virar sozinho, Não. tu não larga assim, né? Uma girafa não nasce já com o Instagram aberto na mão entendeu? dela para ela fazer o que ela quiser. Porra! Definitivamente. Apesar de já nascer andando. Já nasce andando, mas não anda por aí sozinho, tá ali do ladinho. Exatamente. Tem um outro vídeo que o UOL fez, que o Felca Aham. conseguiu traduzir o que há tempos na internet. Tem um outro que é a exposição instrumentalizada da sexualidade causa... Deixa eu... Só um pouquinho, deixa eu só ler esse comentário aqui. Qual esse aqui? O Instagram fala que não concorda exatamente o que a gente falou. Remove e tudo mais, mas o Felca provou em vídeo que está acontecendo ativamente, justamente porque não é em algo descarado, mas sim usando de vídeos inocentes como ponto de encontro para divulgar links que levam a lugares realmente pesados. Sim. Quem é contra a regulamentação disso, boa pessoa não é. É claro que precisamos de ação urgente, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, que é o país de origem da Meta, empresa dona do Instagram. Daí, enfim. Mas basicamente tem que cair sobre eles. é isso, né? Obviamente, o pai e a mãe, responsável, vai ter que ser responsabilizado, vai. Mas, de novo, se as empresas não permitissem isso, né? E não adianta, e isso para mim daí parece papo de louco. Sério que agora, no caso do Instagram, não dá uma vergonha de dizer que vocês reprimem isso e que isso não está acontecendo se o cara gravou a tela. Eles sempre falam que já estão trabalhando nisso, que eles não permitem isso, que a única coisa que eles fazem é deixar que as pessoas publiquem material, que eles só publicam material de terceiros. É só isso que eles falam, eles sempre falaram eu isso, acho né? que uma outra coisa, assim, que vale muito aí para os pais e tudo, para mais um alerta, né? Pense e repense o que você posta de criança nas suas redes sociais, seja seu filho, seu sobrinho, seu primo, enfim, menores de idade, sabe? Primeiro que tem uma coisa que eu sempre faço, que é a criança não é minha, eu preciso saber o que os pais pensam sobre isso, antes de eu ir postar alguma coisa sobre essa criança, né? Postar imagem, postar, enfim. E outra coisa, eu entendo que, porque se os meus cachorros, tá, que são seres fofinhos, eu quero expor o tempo todo, eu entendo que tu tem um bichinho ali, pequenininho, bonitinho, muitas vezes parecido contigo, que pensa em coisas incríveis e faz coisas incríveis e tu queira mostrar, mas assim, tem formas, né? Hoje formas mais seguras, né? Porque de verdade, quando tu tá fazendo isso numa rede social aberta e tudo mais, eu acho que a cabeça de quem não é um pervertido nunca vai conseguir chegar de fato e entender, não, isso aqui vão dar um jeito de usar como maldade, sabe? Sim.
acontece no assim, meu algoritmo, eu vou Opa, peraí que eu scrollar. dei play aqui com o fone. Então eu acho que tem isso, assim, sabe? A gente tem que deixar de ser inocente muitas vezes, Sim. né? Ah, não, E- ainda mais que com esse negócio que nem o Felca mostrou desse algoritmo, não é só com isso que acontece. É com várias coisas que acontecem Claro. e a rede social tá sempre fechando o olho, fazendo de conta que não tá vendo. Uhum, Assim, inúmeras questões, né? A gente uhum. não precisa nem entrar no nome das outras, porque, de novo, eles também preferem que a gente não fale o nome de qualquer uma dessas outras coisas. Isso me pega muito. Isso me pega demais. Se você Isso fala, pra mim que de derruba. fato é censura, gente. O que que tá acontecendo? A gente tem que falar sobre o assunto. Ninguém, como é que a gente faz com que coisas tão sérias e importantes cheguem em todas as pessoas, tá? Né? Seja as que tenham crianças, as que não tenham, se a gente não pode falar sobre esse assunto. Existe o algoritmo P, aí tem o algoritmo N, aí tem o algoritmo KKK, aí tem o algoritmo, sabe? Todos esses algoritmos vivendo todos eles ao mesmo tempo em várias redes sociais. E não adianta chegar e falar. Não adianta alguém reclamar, denunciar. Não adianta, porque eles falam, não tem como a gente controlar tudo. Mas é incrível como eles conseguem entregar tudo. Né? Entregar, eles conseguem entregar de tudo. Acabou a Deep Web. Não precisa mais de Deep Web. Sim. É um GIF no comentário, é um emoji, é uma palavra que tu pega e tu muda o significado para a comunidade ali, e aí as pessoas conversam abertamente em qualquer lugar. Conversa no Discord, daí conversa no Telegram, que é mais difícil, conversa no WhatsApp também, qualquer coisa. Não tem nada que possa ser feito. Se o Felca pega e faz um vídeo e coloca no título dele a palavra, se ele não botou o algoritmo P, né? Mas se ele botasse a palavra... Já era, não ia entregar pra ninguém. Não sei se ele não ia tomar um aviso ali Perder a conta. no YouTube para tipo assim, vídeo não tá adequado. Não sei se as pessoas não teriam aqueles avisos que tem normalmente para tipo, não vai dar para assistir em, sei lá, 98 países. Aí dá para assistir em alguns. E, inclusive não é o que tu tá... Cara, Sabe? Essas coisas que acontecem do YouTube, se tu bota uma música, qualquer coisa do tipo, pra música funciona muito bem também. Pois então. Pra música, o algoritmo, em todos os lugares que tu for usar, pode ver, música é uma das primeiras que não falha, né? Parece que também, né? Daí tem que agradecer, sei lá, a Warner Music, a Sony Music, porque elas estão lá em cima cuidando e trabalhando para que funcione o algoritmo para elas. Para qualquer outra coisa de interesse da gente poder viver sem ter que sair no soco com alguém na rua, mas O tempo todo. Mas porque o que eles estão construindo na rede social é isso, né? É fazer um caos, né? Não, e exatamente, Que é o que, falando isso. que é o que estão chamando o Felca, inclusive. Agente do caos. Agente do caos, tem comentarista político de determinada vertente, por exemplo, que, de novo, os defensores... Cara, é isso que eu ia falar. E eu tava ouvindo o que tu tava falando e pensando naquele comentário, né? Quem defende certas coisas, bom sujeito não é. É porque se dá para colocar tudo no mesmo pacote. Tu pode ver as reclamações das pessoas sobre, por exemplo, quando se tem uma corrente muito grande para se cuidar sobre as fake news, né? Aquela nota que o Google, o Twitter colocava também antes de ser, né? Dizendo ali sim, que né? Que isso não, enfim, isso é uma mentira. A liberdade de expressão nas redes sociais, se for pensar, é sempre a mesma galera. Dificultando tudo. Dificultando, tipo assim, qual a vantagem de uma fake news ser divulgada? Quem que tá ganhando com isso? Qual uma vantagem de um conteúdo assim da Meta não ter a responsabilização de deixar esse tipo de conteúdo chegar nesse tipo de agressor, sabe? Sim. Tem tanta coisa, daí beleza, vamos dizer que não é fake news, bom, gente, mas daí é muito difícil, né? Porque tem especialista, tá o mundo inteiro falando que uma coisa é assim, e a tia tá no Zap falando que é daquele jeito, daí também, assim,
Mas é aí como é que tu vai explicar, por exemplo, para uma pessoa específica que, tá vendo esses gifzinhos que estão na Sim. imagem? É que o Jornal Nacional borrou até isso. Não, tá aqui, ó. Ah, isso aí. Como é que tu vai chegar para uma pessoa aleatória que usa internet, que tá, sabe? Mas como é que tu vai chegar para ela e vai dizer, então, o que está acontecendo é que eles estão usando isso daqui, mas na verdade isso significa outra coisa. A pessoa vai olhar para tua cara e vai dizer, vai se tratar garoto. Vai se tratar garoto. Se tu tá andando muito no TikTok, tu não tá fazendo o que eles estão mandando fazer, que é vai se tratar. Como é que tu vai explicar? Uhum. Entende? Assim, o Felca, ele pode fazer todo esse vídeo de 50 minutos, ele pode ter 20 e tantas visualizações, ainda assim tem gente com muito alcance, que um monte de gente respeita o que tá falando, que acredita no que tá falando, e essa pessoa tá dizendo que o Felca, por exemplo, é um agente do caos. Eu não vi o vídeo, tá? Eu também não. Eu só vi que Tem a certas pessoa... coisas que eu me dou, me resguardo, sabe? Eu não preciso Mas ver. a partir daqui é isso que vai acontecer. Porque se o Felca, por exemplo, não apoia uma CPI disso, igual a Damares está querendo, a Damares vai ser a primeira a pegar e virar e chamar ele disso também. E aí vai acontecer a mesma coisa e a gente vai estar vivendo sempre a mesma coisa. A gente vai estar correndo atrás do rabo, né? Sim. E Vai estar de novo o Felca numa live daquele Inteligência Limitada com a Soraya Tronic e ela dizendo assim, não, eu vou ver o que dá para fazer, porque a Soraya Tronic é a última que sobrou na ponta de tudo que existia. Soraya Tronic. Não, e até a questão do Felca, ele que já vinha, né, desagradando muita gente, nossa, né? Muita sim. empresa, muito criador de conteúdo, com a questão das bets, né? Ele foi um dos primeiros aí a levantar, colocar luz sobre essa questão. Tu falou que ele estava andando Então, de eu segurança, né? Sim, ele falou isso ontem, agora eu não lembro aonde. A gente pode procurar aqui, deve ter aqui, ó, porque tem algumas matérias que falam de Felca denuncia blá, 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 nas redes sociais. Putz, não sei se não tá até talvez no meu histórico, mas eu acho que não. Mas eu vi ele falando ontem, com quem que ele estava falando sobre isso depois do... Era num outro podcast, onde que ele foi? Ele foi em algum podcast falar sobre depois que saiu o vídeo? Eu acho. Não sei, ele estava falando com alguém. Aham. E ele falou, cara, na verdade, alguém pergunta para ele, tá, mas tu tá saindo na rua e tal? Ele falou, não, cara, eu tenho segurança, eu já saio com vidro blindado desde a história das bets, Aham. desde aquela época. Muita gente falando aqui, falando,